Paz, Igreja do Avivamento. Você Nós vamos acabou de ler do assistir uma versículo 1 ao poderosa versículo 6. palavra que veio do coração de Deus para a Eu vou sua ler os vida. versículos E ímpares, se você foi vocês edificado, leiam os eu te pares. peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se Assim e diz o ajude-nos a Senhor, espalhar o fogo do através de sua avivamento santa para palavra. o Brasil e as A nações. palavra Deus de te abençoe. Yahvé, o Senhor que veio a Jeremias orientando a igreja. Amém? Olha aqui para mim. Pergunta quem está só se ele já voltou para a terra. Ela já voltou para a terra? Se ele falar que sim, eu sei agora, eu falo assim, então vamos ler agora forte. Amém? Vamos ler bem bonito para Jesus? Eu vou começar do começo. E você vai acompanhar, tá bom? Versículo 1 de novo. Jeremias 18, de 1 a 6. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando a igreja. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira, a igreja. Então, Yahvé dirigiu-me sua palavra dizendo à igreja: Espírito Santo, continua falando conosco agora por meio da pregação da tua palavra, Senhor. Prepara nossas mentes e os nossos corações para receber a porção da tua palavra. E que sejamos impactados por ela, Senhor Deus, transformados. E que se cumpra, Pai, o que está em Isaías capítulo 55. Que a tua palavra, Senhor Deus, não volte vazia. Que ela, Pai, cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada a partir de agora. Em nome de Jesus. Que haja, Senhor Deus, uma continuidade do mover da tua glória. Agora, pelo agir e operar do teu Espírito, Senhor, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim: como barro nas mãos do oleiro. Família Betel, estamos diante da conhecida passagem bíblica da casa do oleiro, pois ela carrega uma mensagem de restauração espiritual poderosa. Quando Deus deu esta palavra, esta mensagem para Jeremias, o povo de Judá estava em um estado de rejeição e teimosia, desviando-se dos caminhos do Senhor para seguir os próprios caminhos maus. Este é o cenário do tempo de Jeremias, quando ele recebe esta ordem de Deus para que ele levantasse, para que ele se dispôs, viesse a se dispor e descer à casa do oleiro. Era um tempo de apostasia, era um tempo de distanciamento do povo de Judá. Estavam vivendo uma vida de rejeição a Deus, de teimosia, e estavam querendo viver segundo seus próprios caminhos, seus maus caminhos. Mas também vemos nesta passagem a soberania de Deus como oleiro que pode moldar e restaurar o seu povo, mesmo quando o vaso se quebra. Meu Deus do céu. Essa é a nossa sorte. A verdadeira sorte, tirando a Luciana que é casada com o Flávio Sorte, é o sobrenome dele mesmo.
A nossa sorte é que o nosso Deus é tremendo, irmãos. Que Deus é esse? Que mesmo tendo um povo que está te rejeitando, um povo que está teimando em fazer o que não é para fazer, um povo andando em desobediência, ainda assim, ele também declara para o seu profeta o quão soberano e rico ele é, e que assim como aquela visão que ele estava tendo ao descer a casa do oleiro, ele, como oleiro, tem o poder de moldar, de restaurar um vaso, mesmo quando ele se quebra. Portanto, se você entrou aqui quebrado, se você entrou aqui desalinhado com Deus, e se você está quebrado porque você se desalinhou, porque você estava teimando, porque você estava andando em desobediência, Deus te trouxe aqui nesta noite, e a proposta dele, o propósito dele nesta noite é te restaurar e te moldar conforme a sua vontade. Quantos recebem essa palavra? Dão glória a Deus aí. Ao meditar em Jeremias 18, podemos observar a maneira de como Deus lida conosco. Apesar dele ter nos dado livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas, ao fazermos escolhas erradas, trilhando caminhos que ele não escolheu para nós, nos levando a andar desalinhados à vontade de Deus, por meio desta ilustração, a ilustração da casa do oleiro, podemos ver o quanto ele nos ama e o quanto ele está sempre disposto a nos dar novas oportunidades para corrigirmos a rota e nos realinhar à sua vontade. E a boa notícia que eu tenho para você, que esta noite é uma noite de uma nova oportunidade. E se você fosse muito sábio nesta noite, agarraria esta oportunidade. Eu costumo dizer que o nosso Deus é um Deus de oportunidades. E nesta noite, Ele está te dando mais uma oportunidade. Mas eu quero também te dizer que o tempo da oportunidade está se esgotando. E eu te pergunto, até quando você vai desprezar as oportunidades que Deus está te dando? Isso, irmão, tem endereço certo. O Espírito de Deus está te perguntando, até quando você vai desprezar as oportunidades? E Deus vai te confrontar aqui nessa noite. Deus vai te confrontar aqui nessa noite. Ou você muda aqui nessa noite por meio da palavra, ou você vai ter que quebrar muito a cara ainda para você entender que Deus é Deus na sua vida. E eu não vou poupar, eu vou dizer exatamente o que Deus está mandando dizer. E se a carapuça servir é para você mesmo, e se você em algum momento da mensagem falar assim, ele está falando para mim, será? É. Até pregar eu estava perguntando ao Espírito Santo se era isso mesmo. Eu visitei umas 3 mensagens aqui. Essa aqui ardeu no meu coração para ministrar o teu coração. Mas diante da presença de Deus aqui, a coisa que eu mais não quero é atrapalhar o que Ele quer fazer. E às vezes não é fácil, não é, Elaine? Eu subi com esta mensagem, mas eu fiquei, será que é isso mesmo, Senhor? E fui em 3 ali, mas essa aqui continua ardendo. Então eu não tenho dúvida que Deus está te dando mais uma oportunidade. E pode ser a última. Vou repetir porque eu sinto que é no Espírito que eu estou dizendo. Pode
ser a última oportunidade que Deus está te dando. Diante desta palavra, eu quero compartilhar com vocês algumas revelações que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que eu creio que servirão de despertamento espiritual. Aqui está a ideia central desta mensagem, o propósito central desta mensagem. Deus quer que haja um despertamento espiritual. E presta atenção, é outra coisa que o Espírito Santo está mandando falar aqui que não está ali. Para de ficar dando desculpas. Deus não tem nada a ver com o que aconteceu, que te fez sair da presença, ou que ainda que você esteja até na igreja, ainda como membro da igreja, aqui ou de outro lugar, quem sabe você até de outro ministério, veio se esconder aqui, mas Jeová te achou. Veio parar dentro do peixe, chamado Betel. Ou tu muda para o peixe te vomitar, ou tu morre. E não fica felizinho que eu estou com a cara rindo, não, porque assim, é forte, irmão. É melhor falar rindo do que falar sério, que aí o negócio fica pior. Você tem noção do que Deus está falando para você? Então, para de ficar dando desculpa. Não, é porque, mas não dá tempo mais de ficar dando desculpa. É noite de restauração espiritual na sua vida, é noite de realinhamento, é noite de você sair daqui alinhado com os céus. Porque Deus ainda tem um plano para você, mas Satanás também tem. Aí você escolhe. É como eu falei que Deus nos deu livre-arbítrio. Ele é soberano. Escute isso. Ele é soberano e, como eu disse, Ele tem o poder de restaurar. Ele tem o poder de moldar. Mas isso só acontece se houver uma resposta de arrependimento nessa noite. Se você não reagir, Ele só está dizendo para você que Ele pode. Que Ele tem poder para isso. Que Ele pode restaurar, Ele tem poder para que a glória da última casa seja maior que a primeira, mas tem que se arrepender, tem que tomar postura. Eu garanto que se você entender a mensagem dessa noite, você mudará a sua postura nos cultos, você vai entender por que nos cultos. E começará a desfrutar das coisas profundas que Deus tem para você. Quantos aqui querem viver uma dimensão profunda com Deus? Dá um glória a Deus, bem pentecostal aí. Aleluia, glória a Deus. Então se prepare aí, meu amado. Se prepare. Abra o seu coração e dê ouvidos. Dê ouvidos. Faz assim, ó. Dê ouvidos. Diga, dê ouvidos. Aquilo que Deus está falando hoje. A primeira revelação que Deus me mostrou nesse texto está logo no início do versículo 2, quando Deus dirige ao profeta Jeremias dizendo assim, ó: dispõe-te. Eu queria te pedir para você, se puder nem levantar mais, não fazer movimento algum. Se alguém te chamar, fala, não posso, eu estou ouvindo o Pai. O Espírito Santo está falando comigo, não fala comigo agora. É muito importante porque essa palavra é cirúrgica. Então a primeira revelação está na palavra que Deus deu ao profeta. Eu estou usando a versão King James, propositalmente, dizendo, dispõe-te. Dispor significa colocar numa certa ordem, arrumar, ajeitar. Em outras traduções, ele começa, levanta-te, em vez de ser dispõe-te, levanta-te. Levantar significa pôr-se de pé, sair do sono. Olha para mim, sair do sono. Despertar, acordar.
Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus não fala com quem se apresenta a Ele de qualquer maneira. Com quem está dormindo, com indiferença a Ele. Se você não entendeu que a presença da glória está aqui, se você não discerniu, se você não sentiu, tudo bem. Ou quem sabe você até percebeu, mas você foi indiferente. Deus está falando desde as canções, desde as ministrações. Deus estava falando aqui, por exemplo, que estava curando emocionalmente pessoas. Será que se você fosse pedido a você para falar um pouquinho do culto até aqui, como o Espírito Santo se moveu, será que você saberia dizer? Será que você era alguém que estava precisando de cura emocional, mas nem percebeu, foi indiferente àquilo que Deus estava falando? Olha o que Deus disse ao seu profeta Ezequiel, no seu livro, capítulo 2, versículo 1. Filho do homem, fica em pé, porquanto desejo falar contigo. Você percebe? Ele chega para Jeremias, levanta-te, dispõe-te, vai e desce a casa do oleiro. Ele chega para Ezequiel também, capítulo 2, versículo 1 diz: levanta-te, fica em pé, porquanto desejo falar contigo. Quantos irmãos, quantos vêm para o culto, até com a intenção de ouvir Deus falar, mas ao chegar aqui fica desligado, dormindo. Me permite falar essa frase aqui que é da minha época. Pensando na morte da bezerra. Ainda existe essa frase? Os mais novos aí? Então não estou tão desatualizado assim não. Pensando na morte da bezerra, irmãos. Não me pergunta quem escreveu essa frase, que eu não sei. Sei que ela cabe para agora. Fica navegando na internet na hora que o Espírito Santo está operando, ao invés dele navegar nas asas do Espírito, ele está navegando na internet. Você acredita nisso, irmão? Que naquele mover que estava aqui, é capaz que tinha alguém antenado nas redes sociais. Meu Deus do céu. Alguns ficam de conversinha com o outro. Irmãos, em nome de Jesus, quando o culto se iniciar para Deus, só conversa se for muito necessário, uma coisa assim, nem conversa, né? Se for falar alguma coisa muito necessária, tudo bem, ninguém aqui vai ficar estático. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando, é quando pessoas estão dentro de um culto e ignoram o culto que é para Deus, não oferece o culto para Deus e ainda tira a atenção do outro que quer prestar. Aliás, se você na verdade quiser prestar, você vai pedir licença, né? Irmão, por favor, depois você fala comigo. E eu sempre, de vez em quando, dou esses conselhos. Quem aqui é jovem, adolescente, que tem amizades muito próximas com o outro, se ao sentar juntos, vocês não conseguem ficar prestando atenção no culto, sentem separados. Sentem separados. Eu fazia isso quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Tinha alguns amigos que a gente sentasse juntos, já era, irmão. E eu tinha um pastor que era firme, eu também não ia dar mole. E nessa que eu também era doutrinado, isso me ajudava a não ficar sentado com quem ia tirar minha atenção. E o melhor lugar para você sentar é aqui na frente. Às vezes o pessoal deixa as cadeiras vazias e fica só lá atrás.
aqui na frente, irmãos, tudo é melhor. Tu está mais próximo do altar. Ninguém vai conversar aqui, vai ficar com medo de eu ver. Ó, olha aí que maravilha. Aí lá atrás não. E aqui antigamente tinha umas pilastras. Aí essas pilastras, irmãos, me vendia. Aí eu pregava assim, olhando, daqui a pouco eu via gente assim, ó. Sabe? Quando tinha o nariz igual a mulher assim grande, aí já não dava para tapar. Uma barriguinha assim também não dava. Então, amados, não se desligue. O culto é um momento espiritual, especial. É um momento que você presta um culto para o Deus vivo, que você queima um incenso da adoração. E na medida que você presta esse culto, e que esse culto chega aos céus, os céus se abrem, a glória vem, a presença enche a casa, enche as nossas vidas. E nisso Deus vai curando, Deus vai libertando, Deus vai restaurando, Deus vai fazendo a obra dele. E aí às vezes você, por estar desapercebido, você vem para a igreja para sair melhor e sai pior que você chegou. E ainda tem a coragem de dizer que Deus não falou com você. Não, é por você que não ouviu. É diferente. Uma pessoa num culto como o de hoje dizer assim, Deus não falou comigo, meu amado, minha amada, meu Deus do céu. É forte. É forte ou não é, igreja? E aí, amados, não estão nem para o que está acontecendo, e ainda quer ouvir Deus falar. Não tem como. O que eu tenho para dizer para você é: te aprume, meu irmão. Te aprume. Tem algum nordestino aí? Fala aí, te aprume. Fala, te ajuste, homem de Deus, mulher de Deus. Fala aí. Pega comigo aí, vai lá. Fala aí. Balança aí, te aprume. Fala, bora. Te ajeite. Vamos ao texto bíblico agora. Efésios 5,14. Desperta tu que dormes. Oh, meu Deus. Desperta. Isso, né, Ada? Desperta tu que dormes, Ada. Está despertando Aquiles aí? Fala, desperta porque Deus quer falar contigo. Fala, e Deus está falando. Então, se disponha, levanta-te, se posicione, porque senão Deus não vai falar com você. Deus está mandando você tomar postura nessa noite. Deus não fala com quem não toma postura, com quem fica dormindo, com quem fica desapercebido. Você precisa lembrar que Ele é Deus, e quando Ele chegar, não precisa nem lhe mandar, você já tem que se levantar. Se for para se prostrar, é só para adorá-lo, aí sim. Mas do contrário, é se levante, porque o Rei da Glória chegou. Aquele texto de Salmo 24 que a gente lê, lembra? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, né? Aí tu conhece já o texto. Ele é um salmo de culto. Aconteceu, levantai-vos, ó, levantai-vos as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, levantai-vos, põe aí, Salmo 24, versículo 4 ou 5, levantai-vos, ó portas eternas, não, levantai-vos as vossas cabeças, levantai, pronto, lembrou, então, ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quando você estuda esse salmo teologicamente, você aprende que é um ritual mesmo, aonde se preparava um cortejo para o rei passar. E aí ali está se referindo ao Rei da Glória. Então no momento do culto, que ele vier,
levanta. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Você está entendendo? Então, deixa Deus falar no profundo com você nessa noite. Se disponha. A segunda revelação está ainda no versículo 2, quando Deus continua falando com o profeta. Ele diz: dispõe-te e desce. Descer significa movimentar-se no espaço de uma parte mais alta para uma mais baixa, como se eu me locomovesse daqui para cá. E eu hoje não sou louco de sair daqui para cá, porque eu tive uma distensão ontem no joelho que eu estou melhorando agora à noite, para a glória de Deus. Senão eu vou distender de novo. Agora escute bem isso aqui. Escute bem isso aqui. O povo de Judá estava em estado de rebeldia e desobediência, como já vimos, afastando-se de Deus, estavam envolvidos com a idolatria, praticando injustiças e rejeitando os avisos de Jeremias para se arrependerem. Escute isso. O povo de Judá, eu já dei aqui algumas características, estava na teimosia, na rebeldia, estava praticando idolatria, e estava rejeitando os anúncios, os avisos de Jeremias, dizendo: arrependam-se. E Deus já falou com você aqui nessa noite, para não ficar dando desculpas, para não falar mais nada, a não ser se arrepender. Mas o povo não estava nem aí para isso. A situação era de teimosia e dureza de coração. Por causa da arrogância e da soberba de Judá, eles não queriam dar ouvidos a Deus. Diga assim comigo: mas sempre tem os remanescentes. Quem são os remanescentes? Amém. Vai lá, pode responder. Gostei, isso é lindo demais. Vou perguntar de novo. Quem são os remanescentes? Agora para todo mundo responder. Quem são os remanescentes, apóstolo? Os remanescentes são aqueles que no meio de um povo que está em rebeldia, em teimosia, fazendo o que não deve fazer, idolatrando, ele permaneceu fiel. Deus está falando nessa noite, Deus estava falando naquele tempo. Tinha a maioria rejeitando, mas tinha alguém aprumado, tinha alguém na postura. Então sempre, Daniele, tem os remanescentes, sempre tem. E aqui nós vemos um remanescente chamado Jeremias. Por quê? Porque ele obedece. Dispõe-te e desce. E ele obedeceu a palavra do Senhor. Ele foi até a casa do oleiro para ouvir Deus falar. Meu Deus do céu! Será que tem alguém hoje aqui entendendo o que Deus está dizendo? Deus está nos ensinando que também Ele não fala com arrogante, com altivo, com soberbo, com quem acha que é alguma coisa. E sabe por que Ele não fala, irmãos? Não é porque Ele faz acepção, não. A resposta eu já dei no ponto anterior. É porque eles não ouvem. Dureza de coração. Quando é com Ezequiel, ele fala assim: dura cerviz. Dura cerviz é alguém que não se dobra. Aqui, ó, é a cerviz. Ela não se dobra. É alguém que não tem condições, capacidade de se dobrar. Aquele momento, o povo estava assim. Mas tinha um, Jeremias, Janata. Jeremias, ele não só ouviu, como ele obedeceu e desceu à casa do oleiro. Se você quer ouvir Deus falar, se quebrante nessa noite e comece a descer à casa do oleiro,
Porque senão você vai voltar para casa da mesma maneira que você chegou aqui. E essa não é a vontade de Deus e nem a minha também, porque a minha vontade nesse aspecto está alinhada com a vontade de Deus. Nosso propósito de estar aqui nos cultos é, primeiro, prestar um culto a Ele. É queimar o incenso, de maneira que a fumaça da adoração e da intercessão suba. E quando a fumaça sobe, ele conecta o céu com a terra. E a glória vem. Quando nós prestamos um culto que chega no trono dele, ele manda o fogo da glória dele. Aleluia. Por quê? Porque significou que ele aceitou o culto. E sem fogo, não tem culto verdadeiro. Escute isso, todo culto, já preguei isso aqui. Todo culto que não tem fogo, é porque o culto não foi aceito. Todo culto que não tem a presença manifesta, é porque o incenso não chegou nas narinas de Deus. E a gente precisa aprender isso. Eu vou pregar de novo isso aí, irmão. Estou refazendo a palavra, Deus está dando coisa nova. A gente precisa aprender isso aí. A gente precisa estar acostumado a vir para esta casa sedento pela glória e pela presença dEle. E eu falei, e vou falar quantas vezes for necessária, a atmosfera que Deus quer nesta casa é uma atmosfera de sala do trono. Oh, será que alguém entendeu o que eu disse aqui? Que se eu estou no teu lugar, está falando glória, está falando mistério já. Eu não estou falando isso para você falar para mim, quando eu estou sentado aqui ouvindo os pregadores, se falar algo do céu, meu irmão, eu vibro. Eu vibro. Não importa quem está pregando aqui, se é de Deus, estou dando glória, porque é isso. A ambiência que Deus quer nesta casa é a ambiência da sala do trono, aonde louvor e adoração é dada àquele que vive e reina para todo sempre, ao Rei da Glória, ao Senhor dos Senhores. E neste ato de louvor e adoração, haver rendição, haver glorificação. Se você vem para o culto, não quer cantar, não quer glorificar, e ainda fica chateado quando a gente, porque quer te levar e te conduzir a esta atmosfera, que a gente fala para você orar, para você glorificar, para você orar em línguas, né? E você fica reagindo contrariamente, é porque você não entendeu nada. Culto sem glorificação não é culto, culto sem louvor não é culto, culto sem oferecer a Deus um tempo de prostração não é culto. E na medida que você vai cultuando, a presença vem, aí você entra no tempo da contemplação. Nem todo mundo alcança o tempo do culto da contemplação. Porque para entrar na atmosfera da contemplação, tem um rito antes, tem um passo a passo antes, que é você se render, é você se prostrar, é você dar glória, você glorificar, você engrandecer, você prestar culto, você louvar com canções. E na medida que o Espírito Santo vai encontrando lugar, ele vai te enchendo, ele vai te enchendo, vai te enchendo, daqui a pouco você está chapadão de Deus, chapadão do Espírito, você já não está tintindo nada, e você só está vendo anjos, você só está vendo sala do trono. Irmãos, aqui você pode ficar chapadão. Aliás, por favor, fique chapadão, chapadona, todo culto em nome de Jesus, irmão, do Espírito Santo, amém? Aí pode, porque quando era do mundo ficava, e quanto mais chapado estava, mais queria ficar. Era assim ou não era? Eu não sei, porque graças a Deus eu não vivi essa vida mundana, e glória a Deus por isso. Pastor ainda viveu ainda alguma coisa, né? Embora eu fui criado no meio do pagode, da cerveja, do rabo de galo, nem queira saber o que é isso.
Esfriava então, meu pai, vou dar uma tapa na beça. Dar um rabo de galera. E o galo pegou ele. Sangue de Jesus tem poder. Mas ficar chapado da presença da glória, meu irmão, fique sempre. Aliás, se você quiser viver daqui para a eternidade, ou daqui até Jesus voltar, um tempo difícil que está vindo por aí, e isso não tem a ver só com o Brasil não, isso tem a ver com o mundo. Os tempos difíceis e terríveis que estão por vir, não é só sobre o Brasil, é sobre o mundo. Eu também não canso de dizer aqui, quando Deus me dá uma oportunidade de dizer, o que está vindo aí é terrível demais, e só um crente, uma igreja avivada, vai conseguir suportar o que está vindo por aí. E o que está vindo por aí, meu amado, não é brincadeira não, é perseguição, é morte, é pandemia, é perseguição, é tudo de ruim, porque está chegando a hora da consumação dos séculos. Mas existe uma palavra de esperança, enquanto o mundo já está e vai piorar em caos, enquanto o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo, também estamos dentro de um tempo profético, onde começou um poderoso avivamento mundial, onde diz a Bíblia, que antes que o homem da iniquidade se manifeste, vai vir um poder sobre a igreja, que vai restaurar todas as coisas, vai restaurar a noiva de Cristo, e vai prepará-la para o encontro com o noivo. Aleluia, você pode exaltar, você pode aplaudir, e você pode glorificar o Senhor. É por isso que eu estou falando para você, pode ficar chapado e chapada do Espírito Santo, porque isso é avivamento, irmão. Ficar cheio de Deus. Se você ficar cheio de Deus, você não vai ter tempo para pensar em pecado, para ficar pecando. Meu Deus do céu. Então Deus está falando conosco, que Ele não fala com arrogante, com soberbo, porque eles não ouvem. E se você quer ouvir Deus falar, então se quebrante, desça a casa do oleiro, para você não voltar da mesma maneira que você veio, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, terceira revelação, quando Deus fala, escute isso, quando Deus fala, é porque Ele tem um propósito. Observe que quando Deus fala com o seu profeta, Ele revela o propósito. Dispõe-te e desce, aonde? A casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Ele não mandou ir à casa do oleiro à toa. Deus não manda você ir ou fazer alguma coisa à toa. Tudo que Deus fala para nós, ou nos manda fazer, tem um propósito. A gente às vezes nem entende, mas quando a gente obedece, Ele vai descortinando na caminhada aquilo que a gente não entendeu, mas Ele disse e nós obedecemos. E aí a gente desfruta do poderoso e glorioso mover da glória dEle. Como sempre nesta casa, eu ensino que o nosso Deus é um Deus de propósito. Ele é brabo demais, Ele não te faz perder tempo. Diga assim para o teu irmão, Deus não te faz perder tempo, porque Ele é Deus de propósito. Ele, irmão, escute isso, Ele não é um Deus de brincadeira, Ele não está brincando comigo, com você, e Ele dá valor, o nosso Deus dá valor a todos que querem fazer parte do seu reino. Se você está aqui com esse coração de fazer parte do reino, de viver a vontade dEle, de cumprir o desejo da vontade dEle, você tem um valor inestimável para Ele. E Deus tem um propósito com você aqui nesta noite. Ele quer tratar com você, Ele quer mexer na sua estrutura e promover uma transformação. Deixa, irmão, o Espírito Santo mexer com as suas estruturas. Ele é especialista em mexer nas nossas estruturas e ajeitar tudo, colocar tudo no lugar. Deixa,
Permita. Porque quando Ele mexer nas suas estruturas, Ele vai te moldar, Ele vai te transformar. E você vai viver o extraordinário, aleluia. Aonde, apóstolo, que Ele quer tratar comigo? Na casa do oleiro. Nesta noite o Senhor se revela a você como o oleiro. E te convida a se dispor e descer à sua casa. É neste lugar que Ele quer tratar com você e mudar a sua história. Existe uma mensagem poderosa para a sua vida na casa do oleiro. E eu vou te dizer mais. Há revelação de Deus para você nessa noite, que Deus está me usando para falar. Mas existem níveis de revelação que Ele não vai me usar e usar nenhum outro profeta. Ele só vai te dizer quando você se dispor e descer à casa do oleiro. Porque tem mensagem que é só Deus com você. É só Ele e você. Eu não tenho que nem estar nem perto de você. Então significa que se Deus tem algo a mais, e Ele tem, porque eu tenho no meu espírito essa autoridade para dizer para você que eu estou dizendo, porque é o que o Espírito está mandando dizer. Ele tem coisas maiores para revelar a você, mas até aqui Ele me deu. A outra parte, você vai ter que se levantar, você vai ter que se dispor e descer à casa do oleiro. A outra parte, vou te dizer mais, a melhor parte não está aqui nesta noite, a melhor parte está na casa do oleiro. Meu Deus, meu Deus do céu, Deus está aqui, queridos. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Como disse o evangelista Michel, o espírito de profecia está aqui nessa casa. Ouça a voz do Espírito Santo. Meu Deus. Quarta e última revelação. Diga-se comigo, o problema não é o oleiro. Aqui está a mensagem que Ele quer falar com você. Aqui está o propósito que Ele quer te revelar. O problema não é o oleiro. O versículo 3 e 4 diz assim: e desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele concentrado. Como que o oleiro estava? Concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, diga contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Quem se estragou? O vaso. Ele se estragou nas mãos do oleiro. E aí vem a bênção. E ele o refez, moldando outro vaso. Diga outro vaso, de acordo com o seu desejo. Eu não sou bom em português, mas de vez em quando eu vou na internet e ele me ajuda. A palavra contudo é uma conjunção que liga ideias opostas ou limitadas. O sentido destas: mas, porém, no entanto, todavia, ou seja, o oleiro estava concentrado, formando o vaso de acordo com a sua vontade. Contudo, porém, todavia, entretanto, o vaso se estragou. Fala assim comigo, o problema é o contudo. Falou, o problema não é o oleiro, é o contudo.
Porque Deus está concentrado. Fazendo o Mateus, o Bruno, o Arthur, Lucas, Terra, Renata. E está lá, ó, concentrado. Renata é por aqui. Lucas, ó, é pela direita, nunca pela esquerda. Aí, de repente, você vai para a esquerda. De repente, você faz o que não é para fazer. É o contudo, Léo. Ou bexiga de contudo. Larga o contudo, irmão. Deixa o olheiro trabalhar em você. Deixa o olheiro trabalhar em você. E eu gosto dessa expressão do texto. E o vaso estragou. E por que eu acho interessante essa expressão nessa tradução? Você vai entender. Aprenda uma coisa muito importante nessa mensagem. Toda vez que o oleiro estiver te formando nas mãos dele, e você, por causa das suas vontades, você estraga tudo o que ele estava fazendo de melhor para você. Não estraga não, irmão. Esse ano houve uns ataques tão terríveis aqui na igreja. Muitos pecados. Pecados de adultério. Pecados de fornicação. Pecados de mentira. Pecados de 7-1. De conversa fiada. Pecados de contenda. Não conta para ninguém não, da igreja que está vivendo avivamento, que está acontecendo isso, tá? Que está na internet, por favor. E aí sabe o que mais me entristece, irmãos? Que alguns desses que Satanás pegou, estragou tudo o que Deus estava fazendo. Fala com sentimento para quem está do seu lado. Fala, não estraga o que Deus está fazendo, não. Fala, deixa o olheiro te moldar de acordo com a vontade dele. Irmãos, eu não sou perfeito, eu também estou sujeito a erros, a pecados. Mas eu queria que você guardasse no teu coração essa frase. Não, aí você vai falar para você. Guarda essa frase assim, ó. Eu não posso estragar o que Deus está fazendo. E eu vou te dizer uma coisa. Quantas vezes o pecado veio diante de mim, e o que me salvou foi eu lembrar desta frase. De eu começar a olhar o que Deus está fazendo na minha família, no meu ministério, onde Deus está nos levando, as portas que Deus tem aberto, as coisas que estão acontecendo e aquelas que ainda estão para acontecer. E aí me vem um temor quando vem a frase do Espírito Santo dentro de mim, quando não estraga o que Ele está fazendo. E este ano eu estou sofrendo, irmãos, porque eu estou vendo alguns estragando o que Deus havia começado. Mas Jesus não voltou ainda. E nem você morreu. Então, desça a casa do oleiro nesta noite. E fala para o oleiro: aqui está o barro.
pode moldar tudo de novo. Molda tudo de novo, Senhor. Agora, respeita o processo. Não tem jeito, vai voltar para o início da fila. É outro vaso. E não se faz outro vaso queimando etapas. Você está entendendo o que Deus está falando? Você tem que manipular o barro para depois ir para o fogo, moldar e depois ir para o fogo. Não tem jeito, o processo volta. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes estragamos o que Deus está fazendo. Aí quando a gente se arrepende e desce a casa do oleiro, a gente quer que no outro dia tudo seja devolvido. A gente quer voltar a fazer tudo que fazíamos antes. Ele peca 6 meses. 6 meses, Everaldo. Aí num culto como o de hoje, ele entendeu a mensagem, ele vem à casa do oleiro, se arrepende, no outro dia ele está, apóstolo, já posso pregar? Meu Deus. Apóstolo, já posso fazer? Não dá, irmão. Não dá. Não dá. Deus é um Deus de princípio. Não dá. Tem um processo. Tem um processo. Mas aceite ele. Porque a glória da última casa, se você, sabe, responder ao processo, será maior que a primeira. Você crê nisso? Então desce, mas espera o processo. E Deus está falando de uma forma muito poderosa aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente estraga tudo, a gente retarda o que Deus tem conosco. Concluindo essa palavra, todos os que estão aqui, todos nós somos vasos do Senhor, mas nem todos estão conforme a vontade de Deus. O louvor aqui em cima, Deus te trouxe aqui hoje para te refazer e moldar em você um vaso novo. Diga, vaso novo. É vaso novo, irmãos. Vaso novo. A transformação começa quando obedecemos ao comando do Senhor, dispomos em descer a casa do oleiro. Se você reconhece que não está sendo um vaso de acordo com a vontade de Deus, se coloca agora nas mãos do oleiro, como barro, e deixa ele te refazer e te moldar de acordo com o desejo dele. Agora é o momento de você reagir a esta palavra. Enquanto o louvor vai estar adorando, você vai ter a oportunidade. É hora de você se levantar e descer à casa do oleiro. E eu quero que você faça um ato profético aqui. Pode tirar. A gente vai começar a adorar agora, vocês sentados.